passei a usar depois de um ano que eu estava aqui. Ou seja, voltando um pouquinho atrás, então, o que te trouxe para cá? Porque toda aquela dificuldade, e você veio para cá muito cedo, né? Você veio para cá ainda na sua adolescência, entrando na sua juventude. O que trouxe você, o que trouxe a sua família para cá? O primeiro foi, a minha tia veio primeiro. E nisso, a gente já começou a ter uma ajuda. Ela já pagava o aluguel para a gente. Trabalhando aqui na América, trabalhando aqui. Mandando esse auxílio para vocês. Ela pagava. Só que a minha mãe trabalhava, mas as coisas ainda continuavam difíceis. Então, foi aí que teve a oportunidade da minha mãe vir. Ela veio primeiro, ela veio 1 ano e meio na minha frente. Ou seja, você ficou... Estou remontando essa história para que as pessoas que estão em casa perceberem o grau de dificuldade de uma criança, de um adolescente. Hoje você tem 22 anos de idade, graças a Deus, é pregador da palavra de Deus, amém, coordenador, um dos coordenadores do grupo, está na igreja, é um jovem sadio. Mas veja, eu estou querendo que você que está em casa entenda o grau de dificuldade de uma superação de uma criança que depois se tornou um adolescente, um jovem que não teve uma sequência de 1 ou 2 ou 3 anos que fosse de uma vida tranquila, né? Passando pela separação dos pais, tendo que morar com o tio, tendo que sair fora do seu habitat, vamos dizer assim, vivendo de aluguel, saindo da casa própria, sendo ajudada por uma tia que veio trabalhar, né, que veio de uma maneira até honrosa trabalhar e ajudar a família. Depois a mãe, 1 ano e meio na frente, veio morar, quer dizer, aquela criança com pai ausente, com mãe ausente, então todo o grau de dificuldade. Tem gente que tem tudo para dar errado, mas acaba dando certo na vida, porque a graça de Deus entra. Aí a gente já percebe o que é a graça de Deus. Poderia ser uma outra pessoa, poderia ser um outro país, poderia ser uma outra história, mas uma coisa é igual para todo mundo. A verdade é o seguinte: ou você tem a graça de Deus, ou você não tem a graça de Deus. Antigamente, nós tínhamos uma palavra que nós tínhamos muito medo de dizer, que é aquela palavra desgraçado. A gente entendia a palavra desgraçado como um palavrão, mas não é. Desgraçado sem a graça. Só isso, você não está xingando ninguém. Uma pessoa é agraciada, uma outra pessoa é desagraciada, ou seja, um desgraçado. Soa mal na boca da gente, né? A palavra desgraça, desgraçado, mas na verdade é simplesmente você está sem a graça. Mas quando entra a graça de Deus, independente se você é um advogado, nasceu rico, nasceu pobre, mora numa favela, num triplex, ou você tem a graça, ou você não tem a graça, né? Mesmo você que casou-se com uma pessoa que se chama Graça, mas eu estou falando da graça de Deus, tá? Ou você tem a graça, ou você não tem a graça, ou você é uma pessoa agraciada ou desagraciada, desgraçado, vamos dizer assim, para que você entenda, o que te falta é a graça. Foi essa graça que invadiu a vida do Henrique. Mas veja que história difícil de superação. Criança, adolescente, jovem, ausência de pai, ausência de mãe, batalhando. Quer dizer, a sua mãe há 1 ano e meio aqui e você lá. Isso. Eu estava lá, morando só eu. A minha irmã mais velha nessa época tinha 21 anos. Então morava eu com 13, 14, a minha irmã com 21 e a minha outra irmã com 12. Morava somente nós 3. Aí, por causa desse motivo da minha mãe estar fora também, eu tive que ter mais problemas na escola. Foi onde eu reprovei 1 ano. Então eu estava conversando com a minha mãe e tinha tomado a decisão de vir para cá. Só que ela não queria me trazer, porque ela sabia como que era aqui para jovem. Porque ela já estava aqui há 1 ano e meio, então ela tinha experiência e ela sabia como que era aqui para as pessoas que chegavam. Então, com muita dificuldade, eu consegui convencer ela. Foi quando eu vim. Eu estava por volta de 16 anos. Chegando aqui, eu não quis estudar, fui direto trabalhar. Foi quando eu consegui... Eu já trabalhava no Brasil, comecei a trabalhar... Depois que a minha mãe veio para cá, eu comecei a trabalhar por volta de 13 anos de idade. Então, eu cheguei aqui, foi muito fácil o trabalho. Eu aprendi rápido e comecei... E conquistei a minha liberdade financeira rápido. Então, eu já não dependia muito da minha mãe mais. Eu pagava minhas despesas, tudo. Foi aí que... eu comprei um carro,
estava com 16 anos ainda, estava com a minha carteira temporária ainda, podia dirigir só com uma pessoa, alguém do meu lado, mas comprei um carro e comecei com muitas amizades erradas. Depois que eu comprei esse carro, aí eu comecei a sair quase todo final de semana e comecei a beber, que eu no Brasil eu não tinha experimentado bebida. Comecei a beber com 16, 17 anos. Comecei com 1 ano e meio, mais ou menos, que eu estava aqui, foi a primeira vez que eu usei droga. Usei maconha durante 3 anos. 3 anos, 3 anos e meio. Então, nesse tempo, assim, a minha relação com meu pai, que já era difícil por tudo que já tinha acontecido, acabou, foi por água abaixo. E a da minha mãe, assim, eu chegava em casa, eu mal conversava com ela, já ia direto para o meu quarto, não conversava com ninguém na minha casa. Então, eu fui só me fechando por causa disso. E passei, e assim, por causa já do poder de aquisição aqui ser maior do que no Brasil, e também acho que a facilidade é a mesma de conseguir, então eu passei a consumir muito, comecei a usar muita maconha. Assim, no trabalho, em casa, não importava mais com ninguém dentro de casa. Se a minha mãe chamava atenção, eu simplesmente virava as costas. Então, foi por água abaixo, assim, a minha relação com ela, com meu pai também, nem se fala. Aquilo que estava ruim, agravou-se, ficou pior. Com a droga. E então eu comecei, assim, eu vi que assim, conversando com a minha mãe, e ela sempre tentando, falando para mim parar de usar, mas eu nunca conseguia. Parece que era mais forte do que eu. Às vezes que eu tentei parar, eu conseguia ficar 1 semana, 2 semanas. O máximo que eu consegui foi 1 mês, assim. Então, parece que era mais forte do que eu não conseguia deixar de lado. Como é que era a sua relação, ou não havia relação com a igreja nessa época? Ou seja, as pessoas te convidavam de alguma maneira, alguém te oferecia ajuda, ou não? Você estava vivendo realmente de uma maneira isolada, somente com a sua mãe, tentando alguma coisa com você? Não, assim, pessoas me chamavam, mas eu não ia de maneira alguma. Parece que me chamavam assim, mas eu não queria de jeito nenhum, eu não sabia o que estava acontecendo, eu me fechei de uma tal forma, me chamaram para outras religiões, eu não queria ir, eu me fechei de uma tal forma assim, que eu não dei espaço para ninguém. Acho que por isso que demorou tanto, assim, sabe, essa conversão, porque pessoas vinham... Quanto tempo você ficou na droga? 3 anos e meio, por volta de 3 anos e meio. Usando maconha. Você já veio para cá com 16, até os 19 e pouco, ficou na maconha. Fiquei na maconha. E assim, nesse período, Deus me livrou de muita coisa. Assim, muitas vezes que eu de menor fui parado no trânsito, bêbado, eles poderiam ter me deportado para o Brasil por causa desse motivo. Muitas vezes me pararam